Olá, pessoal! Até que enfim a gente vai conseguir gravar as respostas das perguntas que vocês fizeram pra gente sobre os nossos 20 anos juntos de namoro. A primeira pergunta quem fez a pergunta é a Joelma, e a pergunta é: qual a impressão que tiveram um do outro quando se perceberam pela primeira vez? Então, qual foi a impressão? Ó, quando eu vi o Marcelo pela primeira vez, eu já achei ele gatinho. Obrigado pela parte. E sei lá, eu achei ele gatinho e fiquei um pouco interessada. E aí eu quis saber quem que ele era. Eu sabia que ele era cristão, que ele era de alguma igreja, porque ele andava com alguns amigos que eu também já conhecia e já sabia de onde eram. E aí fiquei interessada. E você? Então, eu acho que a primeira vez que eu te vi foi no aniversário lá da igreja, não foi? O Acho que famoso sim. vestido dourado. Aí eu também fiquei assim, né? Nossa, quem que é essa garota aí que tá vindo de fora? Porque ela não era da minha igreja, né? Foi lá pra visitar a igreja na conferência de aniversário. E eu nem sabia da. Assim, acho que eu imaginava que você era lá da missionária por causa também das pessoas que ela andava junto e eu conhecia um ou outro lá da outra igreja, da Igreja Batista Missionária. E eu também fiquei interessado, né? A gente era muito novo, né? Então, assim, é aquela coisa assim, de adolescente, né? Então, Acho que foi isso, né? a outra pergunta é da Pepita. Ela pergunta: onde vocês se conheceram? As primeiras vezes que a gente se viu foi na rua que eu te vi quando você passou na porta da escola. E ele me percebeu quando eu fui na igreja dele. Mas a gente considera o lugar assim que a gente realmente começou a se conhecer foi no acampamento, né? Isso, dos jovens batistas do Triângulo Mineiro, É. que foi em Uberlândia. E que inclusive a gente foi no mesmo ônibus Juntos juntos, que das duas juntaram as igrejas. igrejas, né? E a gente foi no mesmo ônibus. E aí já começou os olhares, né? É, a gente começou a se olhar e tal, e aí, Foi onde começou, é. assim, realmente os primeiros contatos, né? Foram 3 dias de acampamento e... Só que lá a gente ficou mais se olhando, né? Foi A gente não chegou a a conversar conversar. lá, mas assim, a gente participou de brincadeiras e ficou só nos olhares. E eu te pedi um chiclete, né? Foi. Ai, ai. E aí, conta a parte aqui, quando você chegou em casa. Como que foi? Então, aí quando eu cheguei em casa eu fiquei com um sentimento, assim, de frustração de não ter tido mais conversas com ela, realmente, lá, né? Então, eu fiquei 3 dias lá, acampado e tudo, e não tomei uma iniciativa, né? E aí arrependi. Foi, fiquei com esse sentimento de, de ter perdido uma oportunidade, várias oportunidades, né? E aí foi que eu fui conversar com um amigo nosso, próximo, que acabou nos juntando ali na saída do colégio dela e que a gente realmente combinou de se encontrar na igreja dela e foi que depois a gente saiu, que é o que a gente conta no vídeo ali também. A pergunta agora é da Raquel. Ela pergunta: lá vem outro bebê por aí? Não vem, né, amor? Não tem jeito, porque nós fechamos a fábrica, Encerramos. decidimos por termos Um, dois filhos somente. estamos satisfeitos, realizados, felizes. E a não A ser que conta seja fecha assim. do impossível de Deus, né? Para Só se Deus romper as quiser barreiras da mesmo. cirurgia, mas tirando isso, não. A Luane pergunta: qual a melhor viagem que fizeram juntos? Ixi, não Eu sei. acho que é a lua de mel, né? A lua de mel. É. A gente fez outra viagem mais longa com o Miguel, né? Eu tava grávida de Samuel. Teve Gramado também, né?
Mas eu acho que lua de mel. Assim, eu acho. O que você É, acha? acho também. A gente foi pra um resort na Bahia. É, foi uma experiência muito legal. É um resort que a gente indica e a E gente a gente gostou quer bastante. voltar A com gente os gostou, nossos a gente filhos gostou agora. tanto da viagem que a gente pretende voltar A lá. gente super indica, inclusive. É isso aí. Gran Paládio, Bahia, All Inclusive. Muito bom. Qual a coisa que mais gostam de fazer juntos? A Luane pergunta também. Assistir séries sempre que dá, quando não estamos com sono. É, a gente ama. Inclusive, eu acho que a gente demorou mais pra vir responder as perguntas porque todo tempo que a gente tá lá assistindo série. Ela pergunta também, a Luane, vocês já ficaram longe um do outro? Se sim, como foi passar por isso? Eu acho que no tempo logo ali de pós-casados, né? É, Que eu já tinha me mudado para Caldas Novas para trabalhar e a gente casou em julho de 2016 e a Esther ainda precisou ficar um tempo em Araguari para terminar a faculdade dela. E aí a gente ficava alguns dias distantes, né? Acho que foi esse, né? acho que foi o mais difícil, né? Que a gente É, se casou, não era era, o tempo de ficar juntinhos e aí a gente ficava muito tempo longe, né? não era Durante a muito, semana. não era muito tempo, De- dias consecutivos, né? Mas foram uns 4, 5 meses aí que a gente teve que ficar. Às vezes ficava uns 3 dias, aí se via, ficava mais outros 3 dias, ficava nessa. E foi muito cansativo também, né? Essa ida e vinda. A Edilane pergunta, qual foi o momento mais feliz e o maior obstáculo que enfrentaram juntos nesses 20 anos? O momento mais feliz. Acho que o casamento, né? Que a gente namorou por muito tempo. Eu falaria o casamento e ter os meninos, né? Sim, Falaria dois dois momentos momentos. mais felizes. Acordou. E o maior obstáculo tem sido, eu acho, né? A criação de filho. O maior obstáculo, eu concordo que é a educação de filhos. Ter filhos Muito desafiador. é muito bom, é uma benção, mas é um constante desafio. O Lucas pergunta, qual a situação mais inusitada que já passaram nestes 20 anos? A gente lembra agora que quando a gente estava voltando de uma viagem da praia, o Miguel tinha 2 anos, eu estava grávida de Samuel. Quando a gente estava pousando no aeroporto de Uberlândia, estava já Quase quase pousando. E aí, de repente, o avião arremeteu porque ele não, algum motivo lá ele não conseguiu. tinha chovido, a pista estava bem molhada. A gente acredita que seja por isso, né? Ele não teve condições de voo, de pouso. E aí ele arremeteu e deu uma voltinha bem grande ainda para conseguir pousar de novo, né? E Então, ninguém entendia nada do que estava acontecendo, porque eles não falavam o que estava acontecendo. Só depois, quando a gente desceu, que a gente descobriu. né? e a gente ficou apreensivo, né? Eu acho que uma coisa, uma Eu, situação. eu não gosto de andar de avião, eu viajo amo, porque né? é bom, mas até chegar no lugar, não gosto. Mas, pensa, aflição. Mas naquela hora ali a gente segurou na mão de Deus e